Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai acompanhar aí a atualização do meu caderno de leituras. Eu já mostrei um pouquinho desse caderno assim que eu comecei ele, eu mostrei ele lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês poderem ver. Só que ele tava muito desatualizado, gente. Fazia muito tempo que eu não escrevia. Como eu utilizo outras plataformas para fazer o registro das minhas leituras, o caderno às vezes acaba ficando em segundo plano. Mas como eu tinha colocado essa meta para 2023, eu resolvi registrar o que estava faltando. Então, eu vou mostrar um pouquinho do processo. Apesar dele não ser um processo muito padronizado, vocês vão entender o porquê depois. Eu vou mostrar como é que eu faço. Então aí eu tô utilizando o Scooby para lembrar quando eu comecei, quando eu finalizei a leitura deste livro. E cada um dos tipos de leitura que eu faço depende do momento que eu tô registrando. Eu decido se eu quero registrar a minha opinião ou se eu quero registrar apenas alguma parte do livro que eu gostei, alguma frase ou algo assim. Nesse eu registrei só umas frases que eu tinha gostado, que eu tinha anotado. Então eu abri aí o conteúdo no meu Kindle que eu li por lá, né? E registrei só as passagens que eu gostei mesmo. Então eu só vou escrever em caneta colorida exatamente o que eu li naquela passagem que eu gostei. Por algum motivo eu quis registrar, deixar anotadinho para depois voltar nessa leitura. Às vezes algumas passagens algumas leituras eu vou registrar o que eu senti, o que eu pensei da leitura, como foi a leitura para mim. Então vai variar bastante, não tem padrão, tá? Nesse caso aí eu só escolhi mesmo registrar os quotes. Por algum motivo, nesse registro, a minha cola de colar aqueles papeizinhos de decoração não estava funcionando. Então eu tive que ser um pouco mais criativa para deixar esteticamente mais legal. Então eu vou fazer bastante desenhinhos, enfim, coisas assim para poder deixar a página mais legal, porque eu acabei não conseguindo colar nenhuma imagem que eu queria colar, mas a cola não funcionou. Vou ter que ver como é que vou resolver isso. Como eu escrevo com o caderno na diagonal, vocês vão ver que eu vou ficar mudando a posição dele para mostrar para vocês o que foi que eu escrevi. Mas durante a escrita ele vai estar na diagonal, porque não tem jeito. É a única forma como eu consigo escrever desse jeito. Depois eu fiz o registro de uma leitura que eu não comentei sobre ela ainda, porque foi uma leitura que eu fiz coletiva, né? Eu fiz lá no meu Instagram, que eu vou deixar pra vocês aí. Foi um pequeno projeto que eu fiz, mas acabou não dando muito certo. Vocês vão ver que eu vou colocar aí a leitura coletiva de 2 pessoas, porque acabou sendo só eu e mais a minha amiga que lemos mesmo o livro. E aí eu resolvi registrar pela primeira vez exatamente o que eu senti com essa leitura, porque, enfim, eu não tinha falado sobre essa leitura ainda em nenhuma plataforma. Eu só coloquei no meu Scooby, mesmo que quase ninguém me seguia lá, mas nas outras plataformas que eu tenho, que é Instagram, enfim, eu não falei nada sobre essa leitura. Mas aí agora vocês conseguem ver exatamente o que eu pensei. Deixei registrado aí no meu caderninho pra ter essa memória. Ali do lado do lado do título eu coloco a nota que eu dei, então vocês vão ver que é 1 e é uma estrelinha, então é uma estrela, tá? E é isso, gente. E aí, por fim, eu coloco as minhas indignações e vamos para a próxima leitura. Essa próxima leitura foi o 6 Grows. Tem post sobre essa leitura lá no meu Instagram, então eu vou deixar aqui pra vocês também. E foi outra que eu escolhi, que eu queria fazer só o registro mesmo de um quote que eu gostei. Então eu vou colocar aí a data inicial e final e os quotes que eu gostei. Essa leitura foi um pouquinho mais arrastada, eu li ela em e-book. E geralmente quando eu tô lendo em e-book, eu leio em e-book
e um livro físico à parte. Então eu acabo lendo 2 livros ao mesmo tempo. E aí, dependendo da pegada de cada livro, eu acabo me dedicando mais a um e menos ao outro, né? Então essa leitura aí, pros meus padrões, ela é um pouquinho mais demorada. Apesar de ser um livro maior, né? Ele foi um livro de 400 páginas, ele é um livro um pouquinho maior. Eu acho que eu demorei bastante para terminar de ler este livro, mas enfim. Em algumas partes vocês vão ver um cabelinho aparecendo, porque eu me inclino bem pra frente. E pra gravar, gente, dessa forma é um pouco difícil. Eu tenho que fazer umas gambiarras aqui pra conseguir gravar desse jeitinho pra vocês. Então eu acabo me inclinando, o meu cabelinho vai aparecer. Eu peço desculpas, mas... enfim, deixa mais íntimo o vídeo aí pra vocês verem exatamente como é que eu faço pra gravar e tudo mais. Aí eu vou colocar um quote de um personagem específico, que é o Takam, que eu gostei muito desse personagem, enfim, quis colocar exatamente essa frase que ele falou, que é muito bonita, que me lembrou a música da Taylor Swift, Invisible Strings. Eu vou mostrar aí pra vocês, acho que vocês vão conseguir ler melhor, se vocês conseguirem entender minha letra, mas muito bonitinho também. Depois eu vou para a próxima leitura. E aí o padrão, gente, é quase sempre o mesmo. Na verdade aí eu desenhei eu quis fazer um desenho de um chissuru. Acho que não ficou geometricamente bonito, mas eu fiz o meu melhor ali para conseguir. E aí o próximo que eu fiz foi um conto que chama Sonho de uma Noite de Verão, que é do William Shakespeare. Este conto eu li junto com um clube de leituras, né, de um Instagram literário que eu sigo. Eu vou mostrar pra vocês depois. É um projetinho que eles estão fazendo pra ler durante o mês de março e é muito rápido. Esse conto, acho que ele tem menos de 100 páginas, foi bem legalzinho. Eu li ele em um dia, uma tarde, que eu quis ler, e aí eu peguei uma frasezinha, né, um quote que eu gostei e resolvi escrever. A maior parte desses contos que eu li, acho que são bem... dessas histórias que eu li são um pouco românticas, então vocês vão ver que tem muita frase romântica que eu destaquei aí. Mas, enfim, foi esse pequeno conto. O padrão é sempre o mesmo, eu sempre faço o título desse jeito e coloco ali a notinha do lado e coloco o início e o fim. Eu não sou muito de escrever quantas páginas foram, quantas páginas eu li por dia, porque eu realmente não faço esse controle minucioso de tudo que eu li. Eu só gosto de ler e ir registrando mesmo no Scooby, conforme eu vou lendo, e depois eu passo pro caderninho. Se eu quiser uma coisa, escrever algo mais, eu passo pro caderno. Se não, também não. E faço post no Instagram, que é o que eu geralmente faço mais pra expressar o que eu senti. Esse foi o último livro que eu li. Se chama Mais Doce do que a Morte. É um livro de literatura nacional. Eu vou colocar aí. Este livro eu caí num bait de um tweet da autora, que ela começou a contar como se fosse uma thread no Twitter de um caso de que uma amiga dela sofreu muito porque ela perdeu o namorado dela num acidente, e aí ela tava tentando se reencontrar e acaba tendo um encontro com um vampiro, acaba se envolvendo e se apaixonando por ele. Basicamente é isso a história. E aí eu resolvi, né, durante essa thread de tweets, eu resolvi que eu queria ler esse livro, porque ele estava disponível no Kindle Unlimited. Então eu baixei ele e fui ler. Li ele numa tarde, assim, passei o dia inteiro lendo, na verdade. E aí eu escrevi. Nesse eu resolvi escrever o que eu tava sentindo, o que eu achei da história e tudo mais detalhadamente, porque eu não fiz post no Instagram. Não sei se vou fazer, talvez eu faça, depois dessa
avaliação um pouquinho mais minuciosa. Ele é um livro de uma trilogia, ele é o primeiro de uma trilogia que ainda vai sair os outros 2. Então a gente depende um pouquinho aí da escritora de lançar os outros 2 e ir acompanhando realmente a literatura. Foi uma nota 2 por alguns probleminhas de gramática, de concordância. A história que enfim, eu achei meio clichê, meio... Aí eu errei, gente, eu queria fazer um gatinho. Não sei o que foi que eu fiz ali, gente. Eu errei e fiz de novo. E aí eu vou contar, né, que teve alguns errinhos gramaticais, algumas situações um pouquinho previsíveis da história, que fez que eu desse uma nota mais baixa por conta disso, porque era uma história um pouco previsível, mas tudo bem, não tem problema sobre isso. É só um ponto que eu quis deixar ali, foi abaixando as notas e tudo bem. Escrevi a minha opinião. E no final é isso, gente. Não tem muito segredo. O meu caderno de leituras, ele sempre vai ser desse jeito. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um beijo.